Nem sei por onde começar a falar de Stardew Valley. Ele é um jogo que mexe comigo sempre que penso nele. Toda vez que entro no jogo, eu fico emergida naquele mundo. Ele é simples, mas também cativante. Sua música e pixel art compõem perfeitamente a atmosfera do jogo, passando a ideia de uma cidade pequena e tranquila, mas também cheia de mistérios. Seus personagens são cativantes e possuem desejos e temores, fazendo o jogador se apegar a eles à medida que seu nível de amizade sobe com cada morador. Sem contar sua gameplay, que prende qualquer amante de Harvest Moon e Farm Simulators no geral. Mas esse vídeo não é sobre como Stardew Valley é um bom jogo, e sim como a história por trás de seu desenvolvimento é um aprendizado. Para quem não sabe, Stardew Valley foi desenvolvido por uma pessoa, Eric Baroni. Em resumo, ele começou a desenvolver um jogo com o objetivo de se manter mexendo com programação. Ele deixou sua carreira de programador e se dedicou 100% ao seu jogo depois disso, que inicialmente seguia os moldes de Harvest Moon. Com o tempo, o projeto cresceu, e com isso, ele passou por alguns problemas. Afinal, ele estava fazendo o projeto sozinho. Eu admiro muito a história desse cara, pois desenvolver um jogo só é um processo bastante complicado. Um jogo não depende apenas de programação e arte. Existem diversas variáveis, e é justamente por isso que jogos com grandes investimentos tendem a ter um grupo bem grande para que não haja falhas e que tudo seja entregue no seu devido tempo. Entrando nos aspectos mais técnicos do desenvolvimento de um jogo, nós temos o game design, que é responsável por estruturar as mecânicas do jogo. As mecânicas são basicamente os componentes que fazem o gameplay. No caso de Stardew Valley, por exemplo, nós temos o sistema de amizade dos moradores da cidade, a plantação, o sistema de dungeon, e assim por diante. O game design é responsável por criar essas mecânicas e estruturar elas para que fiquem suficientemente divertidas, além de fazer esses sistemas funcionarem em harmonia com os outros elementos do jogo. A programação é a parte que reúne todos os elementos e transforma em algo jogável, seja qual for a plataforma. Como já falei em outro vídeo, jogos são desenvolvidos em engines, e cada engine usa uma linguagem em seus códigos. A Unity, por exemplo, usa C#, enquanto a Unreal usa o C++. É responsabilidade do programador entender essa linguagem e saber como ela funciona. Não só isso, mas ele também deve ter noção das ferramentas de código disponibilizadas pela engine, o que apenas aumenta o conhecimento necessário nesse cargo. A parte de arte vai desde o concept, que é uma versão prévia do visual do jogo, até as artes propriamente ditas, seja ela 2D ou 3D. Sem contar que quando falamos de arte, não falamos apenas de cenário, mas também dos objetos que compõem o mundo, os personagens e até o feedback visual ao fazer uma ação. A parte artística tem uma grande responsabilidade nas costas, pois não se trata apenas de um jogo ser cartoon ou realista. O visual vai de acordo com a proposta que o jogo quer passar. Como falei no começo do vídeo, a pixel art de Stardew Valley compõe muito bem sua atmosfera. O som é o que dá vida ao jogo. Quando o jogador pega o controle ou o teclado e começa a jogar, cada som precisa ter uma resposta. O andar do personagem, o barulho dos pássaros, a água saindo do regador. E é claro, a música. A música, assim como a arte, compõe a atmosfera de um jogo. Ela pode ser mais grave e densa, para dar mais tensão em um local ou momento, ou ser mais agitada e épica para compor uma boss battle. O roteirista é o cara que faz o jogador se sentir ambientado naquele mundo. Ele precisa dizer onde e quando uma história deve ser contada, e quando um sentimento precisa vir à tona. Cada diálogo, por menor que seja, precisa ser bem planejado, para que o jogador se mantenha interessado no que está acontecendo no momento. Uma frase mal escrita e um momento dramático pode ficar cômico rapidinho. Eu apenas raspei a superfície dessas áreas. Existe muito mais dentro de cada um desses tópicos. O objetivo é mostrar que tudo isso que citei foi feito por uma pessoa. É claro que isso é bem legal, e provavelmente aumenta a esperança de todos que querem desenvolver um jogo solo.
e de certa forma, isso é positivo. Mas o que podemos aprender com Stardew Valley? Por mais incrível que o jogo seja, Eric teve consequências por ser o único desenvolvedor, como desenvolver síndrome do impostor, fazendo ele constantemente achar que seu jogo não era bom o suficiente. Ele jogou o mesmo jogo por 5 anos sem sequer saber se era suficientemente divertido. Diversas vezes ele pensou em desistir por conta disso. Até que finalmente firmou um contrato com uma publisher e conseguiu pessoas para testar o seu jogo. E o resultado, nós já sabemos. A lição que podemos tirar é que jogos precisam de uma base sólida, antes mesmo de começar a pôr a mão na massa. É preciso saber exatamente o que quer criar e como vai fazer isso. É importante ter uma equipe para que você possa trocar ideias e discutir como certas coisas vão funcionar. Eu sei que é possível desenvolver um jogo sozinho, mas o fato é que o caminho é muito mais árduo. Se deseja desenvolver um jogo solo, acima de tudo, estudem. Não apenas por tutoriais de como fazer um clone de um determinado jogo, mas sim aprender como uma engine funciona, como se escreve um roteiro para jogos, como deve ser a estrutura de um jogo, o estilo artístico e etc. Eu queria desenvolver um jogo e comecei do jeito mais complicado. Peguei a Unreal e comecei a seguir tutoriais. Eu apenas repetia o que outras pessoas faziam e não tinha ideia do que cada etapa significava, até que decidi começar com o básico. Mas eu sabia que estudar por conta própria não seria o suficiente. E também não conseguiria fazer um jogo sair do papel sozinha, até que decidi entrar na faculdade. Mas essa história fica para outro vídeo. Enfim, podem me chamar de Kilif, eu sou estudante de jogos e eu tô aqui para conversar.